Enquanto o mundo estava voltado para os campos de batalha e os horrores dos campos de extermínio, o regime nazista promovia, em segredo, algo igualmente perturbador. Eles não se limitavam a eliminar vidas, estavam tentando fabricá-las. O programa Lebensborn foi criado com o objetivo de gerar uma raça superior desde o nascimento. O que ocorreu por trás das portas dessas instituições ainda marca profundamente a vida de milhares de pessoas. Tudo começou em 1935, de forma silenciosa, com um projeto que só seria revelado quando já era tarde demais. O termo Lebensborn, que pode ser traduzido como Fonte da Vida, foi concebido por Heinrich Himmler, chefe da SS e um dos seguidores mais devotos de Adolf Hitler. Himmler não possuía formação em genética ou medicina, mas era completamente obcecado com a ideia de pureza racial. Sua intenção não era apenas manter viva a chamada raça ariana, mas também cultivá-la e produzi-la sob rígido controle estatal. A criação do Lebensborn se baseava em teorias pseudocientíficas e ideias distorcidas, amplamente aceitas entre os círculos ideológicos nazistas. As mulheres alemãs que se encaixavam no perfil considerado racialmente puro não eram vistas apenas como cidadãs, mas tratadas como recursos do Estado. Himmler idealizava uma sociedade na qual o próprio governo seria responsável por coordenar a reprodução, moldando as futuras gerações desde o ventre materno. Ele acreditava que o poder da Alemanha estava diretamente ligado ao aumento do número de crianças consideradas valiosas em termos raciais, sobretudo enquanto o país se mobilizava para a guerra. O Lebensborn surgiu dentro da estrutura da SS, vinculado ao Escritório Central de Raça e Colonização. Nos primeiros anos, o programa se apresentava como uma obra de assistência a mães em situação difícil. No entanto, por trás dessa fachada benevolente havia uma política de eugenia. Desde o estilo arquitetônico das instalações até o treinamento específico das parteiras, tudo era cuidadosamente planejado para se adequar à visão racial nazista. A primeira casa Lebensborn foi inaugurada em dezembro de 1935 em Steinring, na Baviera, próximo a Munique. Esse local, adaptado de um antigo centro de enfermagem, oferecia cuidados médicos, apoio no parto e orientação para a criação de crianças, mas também servia como centro de triagem, com critérios extremamente seletivos sobre quem podia entrar. Ao final da década de 30, diversas unidades foram abertas em outros territórios sob ocupação nazista. O projeto cresceu rapidamente, pois servia a múltiplos interesses do regime. O programa buscava reverter o declínio na taxa de natalidade entre os alemães, responder ao aumento de gestações fora do casamento e permitir que o governo nazista interferisse diretamente na formação das gerações seguintes. Mas o aspecto mais sombrio da iniciativa era sua fixação com a hereditariedade. O Lebensborn estava diretamente ligado à estratégia demográfica do Terceiro Reich. À medida que os domínios da Alemanha se expandiam, o projeto assumia contornos ainda mais sombrios. A seleção de candidatas não seguia critérios humanos ou éticos, mas sim os fundamentos da ideologia racial nazista. As mulheres eram tratadas como instrumentos, avaliadas não por seu caráter ou capacidade, mas por sua conformidade com padrões físicos arbitrários. A mulher ideal, segundo essa lógica, não era vista como um ser humano completo, mas como um meio para gerar descendência. Antes de serem aceitas, as candidatas passavam por avaliações rigorosas conduzidas por médicos da SS e por especialistas em higiene racial. Esses exames não eram apenas detalhados, eram profundamente humilhantes. O processo incluía medições corporais minuciosas, como o formato do nariz, a distância entre os olhos e o tamanho do queixo. Frequentemente, essas mulheres eram obrigadas a se despir diante de uma equipe de avaliadores masculinos. Além da aparência física, também eram investigadas minuciosamente suas origens familiares, em busca de qualquer sinal de ascendência considerada impura, presença de sangue judeu ou histórico de doenças genéticas. A descoberta de qualquer deficiência, fosse ela mental, física ou até mesmo boatos de desvios de conduta na família, resultava na eliminação imediata da candidata.
Até a suspeita de que um parente tivesse cometido um crime podia ser suficiente para a exclusão. Muitas dessas mulheres eram extremamente jovens, algumas ainda estudantes. O regime via nisso uma oportunidade. Mulheres mais novas poderiam gerar mais filhos ao longo do tempo. Algumas acreditavam que estavam prestando um serviço patriótico. Outras foram convencidas por autoridades locais ou professores a participar. Havia ainda aquelas que foram enganadas ou pressionadas a colaborar, ouvindo que era seu dever contribuir para o fortalecimento do Reich. Embora os documentos oficiais alegassem que todas participavam por livre vontade, a realidade era bem diferente. Algumas eram levadas a manter relações com membros da SS sob o pretexto de uniões raciais. Nesses casos, recusar nem sempre era uma opção real. O consentimento era muitas vezes inexistente. O que o regime queria eram resultados. Mais de 20.000 crianças nasceram nos lares Lebensborn entre 1935 e 1945, mas esse número representa apenas parte do impacto do projeto. Essas crianças não eram apenas frutos de encontros programados entre membros da SS e mulheres racialmente aprovadas. Elas representavam, aos olhos dos nazistas, o ideal de perfeição. Desde os primeiros dias de vida, eram submetidas a uma rígida doutrinação. Algumas foram retiradas das mães logo após o parto, principalmente quando a mãe era solteira ou considerada inadequada para educar uma criança pura. Os bebês eram então entregues a famílias nazistas leais ao regime, de preferência onde o pai fosse integrante da SS. Essas famílias eram escolhidas não por afeto, mas por sua aptidão em educar a criança dentro dos valores do Terceiro Reich. Aqueles que não eram adotados imediatamente seguiam para internatos dirigidos pelo Estado, onde eram doutrinados com os princípios raciais desde a infância. O sistema educacional dessas instituições era projetado para enraizar nas crianças a crença de que pertenciam a uma elite biológica e que, por isso, tinham a obrigação de servir aos interesses do regime. Até hoje, muitas dessas crianças crescidas carregam dúvidas sobre suas origens, sobre o que foram forçadas a ser e sobre o que poderiam ter sido em liberdade. As rotinas de brincadeiras, refeições e horários de sono eram todas organizadas com base em disciplina rígida, vigor físico e fidelidade absoluta. No entanto, o programa Lebensborn não se limitava a bebês nascidos em solo alemão. À medida que os nazistas estendiam seu domínio pela Europa, o projeto assumia contornos ainda mais obscuros. Em regiões como Tchecoslováquia, Iugoslávia e Polônia, milhares de crianças foram arrancadas à força de suas famílias por apresentarem as características físicas consideradas ideais. Agentes nazistas vasculhavam orfanatos, unidades de saúde e até propriedades rurais em busca de crianças com traços como cabelos claros, olhos azuis e pele branca. A Polônia, em especial, foi uma das mais afetadas. Com a invasão do território polonês em 1939, o regime alemão não se limitou à ocupação militar. Deu início a uma campanha metódica de sequestro infantil. Meninos e meninas eram muitas vezes levados à força, arrancados de seus lares durante a madrugada ou separados dos pais durante deportações em massa. Grupos inteiros de crianças chegaram a ser recolhidos em escolas e abrigos. Em alguns casos, os pais eram informados de que seus filhos haviam morrido em decorrência de doenças, quando, na verdade, tinham sido levados para longe. Essa reeducação psicológica era planejada e meticulosamente aplicada. Repetiam às crianças que suas famílias de origem eram inimigas e que haviam sido salvas pelo regime. Um dos locais centrais desse processo foi o campo de Lodz, na Polônia, renomeado pelos nazistas como Litzmannstadt. Dentro da cidade, foi construído um centro específico chamado Kinderkasie. Por fora, sua aparência era semelhante à de um orfanato comum. Porém, em seu interior, realizavam-se exames raciais, avaliações físicas e testes psicológicos. As crianças que não se enquadravam nos padrões exigidos eram destinadas a destinos cruéis. Algumas eram transferidas para campos de trabalho forçado.
Outras simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Aquelas que passavam pelas triagens recebiam novos nomes germânicos, aprendiam a falar alemão e eram encaminhadas para lares Lebensborn ou para famílias cuidadosamente selecionadas e aprovadas pelo regime. Muitos desses jovens foram enganados, acreditando que seus pais verdadeiros estavam mortos ou os haviam abandonado. Assim, cresceram sendo convencidos de que sempre haviam pertencido ao povo alemão. A dimensão dessa operação foi gigantesca. Pesquisadores estimam que, ao longo do conflito, aproximadamente 200.000 crianças tenham sido sequestradas do leste europeu, sendo a Polônia o país com maior número de casos. Outros territórios-alvo incluíram Eslovênia, Ucrânia, as terras tchecas e partes da antiga União Soviética. Todo o processo era sistematizado. Mantinham arquivos detalhados, traçavam rotas de transporte e etiquetavam cada criança como se fosse um item de inventário. Depois do fim da guerra, os esforços para localizar e devolver essas crianças foram lentos e, em muitos casos, sem sucesso. Grande parte havia sido deslocada para regiões remotas da Alemanha ou da Áustria. Seus registros foram falsificados ou destruídos, dificultando qualquer tentativa de rastreamento. Algumas passaram tanto tempo vivendo sobre identidades forjadas que rejeitavam a ideia de retornar a famílias ou nações que sequer lembravam. A Cruz Vermelha Internacional e as autoridades polonesas do pós-guerra se empenharam em resgatar o máximo possível dessas vítimas. Mas os obstáculos emocionais e práticos eram imensos. No fim, apenas uma pequena parcela, cerca de 15%, conseguiu se reunir com seus parentes de sangue. As casas do Lebensborn, vistas de longe, pareciam acolhedoras. Grandes construções semelhantes a vilas rurais, geralmente localizadas em áreas tranquilas e afastadas. De fora, pareciam refúgios seguros para mulheres grávidas, porém, por trás dessas fachadas pacíficas, operavam com um controle quase militar e uma frieza assustadora. As gestantes que ali ingressavam eram imediatamente submetidas a uma rotina rígida e intensa vigilância. Os horários das infeições, os momentos de descanso e os exames médicos eram todos minuciosamente organizados. A alimentação era cuidadosamente monitorada, não visando o bem-estar da mãe, mas sim a formação de um bebê que atendesse aos critérios do ideal ariano. As mulheres possuíam pouca autonomia e viviam sob observação constante de enfermeiras de parteiras leais à SS. O envolvimento emocional era desestimulado. Toda a equipe recebia treinamento para tratar as gestações como procedimentos técnicos, não como experiências humanas. As enfermeiras não ofereciam consolo ou afeto às mães. Pelo contrário, observavam-nas como se fossem parte de um experimento clínico. As conversas eram controladas e o contato externo extremamente limitado. Em muitos casos, as mães sequer sabiam o destino de seus filhos, apenas que seriam entregues ao Estado. Após o nascimento, os recém-nascidos eram avaliados imediatamente. Suas características físicas eram observadas com rigor: cor dos olhos, tom da pele, formato do crânio. Os que atendiam aos critérios estabelecidos eram documentados e separados. Aqueles que não correspondiam às expectativas, fosse por uma pequena deformidade, condição médica ou por apresentarem traços considerados inferiores, corriam risco de serem descartados. Para os responsáveis pelos centros Lebensborn, os recém-nascidos não eram vistos como crianças em sua essência. Eram tratados como recursos genéticos sujeitos à aceitação ou rejeição. O processo era frio, meticuloso e absolutamente desumanizante. Em muitos sentidos, os lares Lebensborn operavam como verdadeiras fábricas. Seu objetivo era acolher jovens mulheres, explorar sua capacidade de reprodução e ignorar qualquer outro aspecto de sua existência. A Noruega não foi apenas uma nota de rodapé nesse programa, desempenhou um papel crucial dentro do plano racial nazista. O regime via os povos escandinavos como alguns dos mais próximos do modelo ariano fora do território alemão. Heinrich Himmler acreditava que aquele país seria o solo ideal para expandir sua visão racial.
Seu plano incluía transformar a Noruega em uma espécie de colônia de reprodução para a SS. Militares alemães destacados no território norueguês eram incentivados abertamente a se relacionar com mulheres locais, especialmente as que apresentavam traços físicos claros. Embora nem todos esses envolvimentos tenham sido forçados, a propaganda do regime estimulava intensamente tais relações. Em determinadas situações, soldados prometiam proteção ou benefícios às mulheres. Em outras, elas eram convencidas ou pressionadas a colaborar. Ao menos 9 unidades Lebensborn foram estabelecidas em solo norueguês. E esses espaços ofereciam cuidados médicos gratuitos e sigilo às gestantes. Algumas dessas mulheres acreditavam estar contribuindo para o progresso de sua nação durante a ocupação. Outras sequer compreendiam o real propósito do programa até que já estivessem envolvidas e tivessem dado à luz. Com o fim da guerra, por volta de 12 mil crianças haviam nascido na Noruega sob esse sistema. No entanto, com a queda do regime nazista, tanto as mães quanto os filhos passaram a ser alvo de hostilidade pública e de violações institucionais. As autoridades norueguesas, empenhadas em restaurar sua imagem após a ocupação, passaram a enxergar essas crianças como um símbolo de vergonha nacional. Algumas foram retiradas de suas mães à força e levadas a orfanatos distantes ou a instituições psiquiátricas. Nessas unidades, muitas enfrentaram isolamento, humilhação e abusos físicos. Em casos ainda mais graves, algumas dessas crianças se tornaram alvo de experimentos científicos. Durante as décadas de 50 e 60, inseridas em projetos secretos, por vezes com o financiamento de governos estrangeiros, crianças Lebensborn foram submetidas a estudos sem qualquer tipo de consentimento. Essas experiências foram justificadas como pesquisas sobre comportamento hereditário ou transtornos mentais. Na prática, eram atos cruéis autorizados pelo Estado. Após a derrocada da Alemanha nazista em 1945, as forças aliadas encontraram estruturas e documentos que revelavam a existência do programa Lebensborn. Apesar das provas, compreender plenamente a extensão e os objetivos do programa foi uma tarefa árdua. Ao contrário dos campos de extermínio, Lebensborn não deixou rastros evidentes como fossas comuns ou câmaras de gás. Seus crimes ficaram encobertos por registros burocráticos, confidencialidade e omissão. Heinrich Himmler tirou a própria vida logo após ser capturado. Com sua morte, muitas perguntas sobre as intenções reais por trás do projeto permaneceram sem resposta. Enquanto as forças aliadas tentavam reconstruir os fatos, descobriram que muitos membros do programa, enfermeiras, administradores, parteiras e até altos oficiais, haviam desaparecido. Diversos deles adotaram identidades falsas e se infiltraram silenciosamente na sociedade do pós-guerra. Ainda assim, os aliados buscaram responsabilizar os envolvidos por meio de tribunais militares. Um dos julgamentos foi o conhecido como Julgamento Russia, oficialmente intitulado Estados Unidos da América versus Ulrich Greifeld e outros, que teve início em 20 de outubro de 1947. Esse processo se concentrou em 14 oficiais de alta patente do Escritório Principal de Raça e Colonização da SS, do Comissariado do Reich para a Consolidação da Nacionalidade Alemã, da Volksdeutsche Mittelstelle e da Sociedade Lebensborn. Os acusados enfrentaram imputações por crimes contra a humanidade, delitos de guerra e por integrarem organizações criminosas, principalmente por suas participações no programa racial nazista, que incluía o sequestro sistemático de crianças consideradas racialmente adequadas para processos de germanização. Uma das figuras centrais do julgamento foi Max Sollmann, então chefe da Sociedade Lebensborn. A acusação destacou sua participação direta nos raptos organizados de menores vindos de territórios ocupados, destinados a serem criados como cidadãos alemães. Apesar dos esforços da acusação, o tribunal concluiu que entre as cerca de 10 mil crianças nascidas fora da Alemanha e localizadas após o conflito nas regiões sob controle dos Estados Unidos, apenas 340 haviam sido diretamente tratadas pela organização Lebensborn.
A corte entendeu que não havia provas suficientes para comprovar, com o grau necessário de certeza, a participação direta da Lebensborn e de seus membros no esquema sistemático de sequestros infantis. A maioria das crianças vinculadas ao programa eram órfãos de origem germânica e, nos poucos casos em que os pais ainda estavam vivos, a Lebensborn aparentemente buscava não interferir na custódia. O tribunal reconheceu, no entanto, que havia um programa amplo e organizado de sequestro e deportação de menores na região nordeste da Europa, mas concluiu que tais ações estavam sob a responsabilidade de outras entidades, e não da Lebensborn em si. Com a destruição de documentos realizada por membros da SS durante a retirada diante do avanço aliado, o número real de crianças deslocadas por meio da Lebensborn ou por outras organizações nazistas ainda permanece indefinido. Na decisão emitida em 10 de março de 1948, Max Solman e outros oficiais ligados à Lebensborn foram absolvidos da acusação de rapto infantil. Ainda assim, Solman foi considerado culpado por pertencer à SS, reconhecida como uma organização criminosa, e foi sentenciado ao tempo que já havia cumprido em detenção. Ulrich Greifeld, o principal acusado e comandante do Comissariado para a Consolidação da Nacionalidade Alemã, RKFDV, foi declarado culpado em todas as acusações e recebeu a pena de prisão perpétua. Outros envolvidos receberam sentenças variando de 10 a 25 anos, embora algumas dessas penas tenham sido posteriormente reduzidas ou convertidas. O julgamento Russia evidenciou a complexidade de se atribuir responsabilidade dentro do aparato burocrático do regime nazista. Embora a sociedade Lebensborn tenha sido inocentada de envolvimento direto no sequestro de menores, o processo judicial destacou o cenário mais amplo das políticas raciais promovidas pelo Terceiro Reich e como diferentes instituições colaboraram para sua execução. Mesmo diante de documentos e testemunhos, muitos dos réus receberam punições brandas. A corte determinou que a Lebensborn, enquanto instituição, não deveria ser considerada criminosa, embora certos atos ligados a ela o fossem. Isso permitiu que diversos colaboradores escapassem de qualquer tipo de responsabilização legal. Ainda que os julgamentos não tenham sido capazes de proporcionar justiça plena, o maior impacto foi sentido pelas próprias crianças. Muitas dessas crianças cresceram com nomes falsos e identidades forjadas. Ao término do conflito, algumas foram encaminhadas a campos de refugiados, outras permaneceram sob custódia de instituições estatais. Por muito tempo, os governos evitaram discutir o legado do programa Lebensborn. O tema foi tratado como um capítulo vergonhoso e relegado ao esquecimento. Sobreviventes frequentemente enfrentaram o silêncio e a negação. Diversas pessoas só vieram a descobrir a verdade sobre sua origem décadas depois, muitas vezes por acaso ou por meio da abertura de documentos oficiais. Ainda assim, encontrar respostas concretas nem sempre era possível. Foi apenas entre os anos 80 e 90 que surgiram investigações mais sérias, além dos relatos de sobreviventes que resolveram quebrar o silêncio. Algumas ex-crianças Lebensborn embarcaram em jornadas pessoais na tentativa de compreender quem realmente eram, vasculhando arquivos e atravessando fronteiras em busca de pistas. Porém, nem sempre havia um desfecho claro. Em várias situações, certidões de nascimento haviam sido adulteradas ou completamente eliminadas. Günther foi um desses casos. Ele viveu convencido de que era um cidadão alemão comum, criado por uma família que se dizia patriota. No entanto, ao tentar tirar um passaporte aos 50 anos, deparou-se com inconsistências em seus documentos. O que descobriu foi devastador. Ele não havia nascido na Alemanha, era de origem polonesa, e as pessoas a quem chamava de pais não eram seus verdadeiros familiares. Com mais investigação, soube que seus pais biológicos haviam sido mortos durante a ocupação nazista. Günther havia sido arrancado de sua origem, submetido a testes e incorporado ao processo de germanização ainda bebê. Sua identidade foi destruída antes mesmo que ele aprendesse a falar. A Lebensborn controlava não só os corpos das mulheres que acolhia, mas também o destino das crianças geradas. Tudo isso nasceu da convicção de que apenas certos seres humanos eram dignos de existir. Uma ideologia que marcou para sempre milhares de vidas.
O programa Lebensborn nos ensina que o mal pode se esconder por trás de fachadas suaves e discursos supostamente científicos. Não bastava ao regime nazista controlar territórios ou eliminar inimigos. Ele queria moldar o próprio futuro, manipulando quem nasceria e como seria educado. A dor que esse projeto causou ultrapassou gerações. Crianças cresceram sem saber quem realmente eram. Mulheres foram tratadas como ferramentas, e famílias foram desfeitas por uma obsessão racista travestida de ordem. O Lebensborn mostra como ideologias totalitárias desumanizam até os aspectos mais íntimos da existência, como o nascimento, a maternidade e a identidade. É um alerta eterno sobre os perigos de se permitir que qualquer governo ou ideologia defina o valor de uma vida com base em critérios arbitrários. Que a história dessas vítimas não seja esquecida, para que jamais se repita. Em meio à brutalidade do nazismo, o programa Lebensborn representou uma das formas mais perversas de controle social, a tentativa de desenhar uma sociedade perfeita por meio da manipulação da vida humana. Por trás de prédios silenciosos e jardins bem cuidados, escondia-se a destruição de histórias, vínculos e identidades. O mais perturbador é que muitas vítimas não sabiam que eram vítimas. Foram enganadas desde o berço, criadas para servir a uma ideologia que negava sua origem e sua liberdade. Ao refletirmos sobre o Lebensborn, precisamos nos perguntar: quantas formas modernas de apagamento ainda existem, mesmo sem uniforme militar ou campos cercados? A memória dessas crianças e mães deve nos levar a cultivar empatia, defender a verdade e valorizar cada ser humano como único e insubstituível. O passado, por mais doloroso, precisa ser lembrado para nos ensinar a sermos mais humanos. Agora, uma coisa. Se você descobrisse, aos 50 anos, que sua identidade foi forjada e que sua origem foi apagada, como reagiria? Tentaria buscar a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa? Outra pergunta é: você acredita que outros programas parecidos com o Lebensborn podem ter existido ou ainda existam de forma camuflada em nossa sociedade moderna? Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com quem valoriza a verdade e se inscreva no canal. Aqui, a história ganha voz e as vítimas memória. Até o próximo capítulo.